encerrar a parte feminina da série Orixás, hoje, Nanã. Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Eis aqui Umbanda Boa, as suas gotinhas de chuva de informação de Umbanda aqui pela internet, aqui pelo YouTube. Obrigado você que dá a sua audiência pra gente, que confia no nosso trabalho. Muito obrigado, galera. Hoje a gente dando sequência naquela série Orixás, como nós estamos falando sobre as mulheres orixás. Já falamos em primeiro sobre Oxum, depois falamos sobre Iansã, falamos sobre Iemanjá e agora, entre as mais cultuadas, vamos falar sobre Nanã. Galera, Nanã, alguns falam Nanã Buruquê, uns falam somente Nanã, e eu já vou chegar lá. Primeiro vamos saber o que significa Nanã. A palavra Nanã significa mãe, somente isso, mãe, no sentido carinhoso da coisa. Na África, o termo Nanã era empregado carinhosamente aquelas pessoas, aquelas mulheres que chegavam em idade avançada e detinham muita sabedoria. Elas tinham muito conhecimento, eram excelentes aconselhadoras. Todas as mulheres, independente de filho de que orixá fosse, o termo Nanã já vai automaticamente para esse tipo de pessoa mais idosa, que é exatamente o biotipo, esse arquétipo da vovó, aquela coisa vozinha mesmo. E muitos, inclusive, quando vão saudar Nanã, falam saluba vovó. Você falar saluba Nanã significa o quê? Nos refugiamos em Nanã. Tamanho é o poder dela. Então é muito comum falar saluba Nanã. Só que o correto não é falar saluba, viu, galera? É salubá. Só que a gente já popularizou, a gente já abrasileirou como saluba. Mas originalmente era salubá. Salubá Nanã. Então vamos falar os outros nomes de Nanã, né? A gente já sabe que o termo Nanã significa mãe, mas também tem Nanã Buruquê, Nanã Buku, Nanã Buruku, Nanã Brukung e até somente Brukung, que era uma divindade que viveria no fundo do rio Níger. Esses são os nomes. A gente se familiarizou mais somente com Nanã ou Nanã Buruquê, que é o que a gente mais utiliza aqui no Brasil. Nanã é um orixá muito conhecido no Brasil e em Cuba, porém na África ele é um orixá que tem um culto muito antigo. Ou seja, o culto a Nanã, ele é muito mais antigo mesmo do que a orixá Oxalá. Então é uma coisa que veio lá do Daomé. Muitos gostam de dizer que no dia que Olorum, muitos falam Oduduá, veio separar as terras das águas no planeta, no momento que ele separou a terra das águas, que foi uma das primeiras coisas na criação, nesse meandro entre a terra e a água que formou lama, foi ali que nasceu Nanã, já na separação. Falam muito isso para ilustrar a antiguidade desse orixá, do carinho, do amor que eles têm por esse orixá. Inclusive, gente, os escravos que vêm para o Brasil, a maioria deles são da cultura iorubá. E a cultura iorubá, ela não tinha Nanã no panteão dos orixás cultuados deles. Eles absorveram, eles trouxeram o culto de Nanã. Por quê? Pelo respeito que todos têm por essa orixá maravilhosa lá na África. Bom, galera, sincretismo religioso. Nanã sincretiza com Santana, a mãe de Maria, que é, por sinal, mãe de Jesus. Então, resumindo, Santana é a avó de Jesus Cristo. Quando o negro chega no Brasil e ele verifica que o pessoal cultuava Santana como a avó de Jesus, sempre como uma pessoa mais velha, a Virgem Maria sempre mais nova, para eles foi muito fácil, porque para eles Nanã já era uma pessoa idosa, já era a vovozinha, vamos dizer assim. Então ficou muito fácil criar esse laço do sincretismo religioso entre Nanã e Santana, que é cultuada no dia 26 de julho, que curiosamente é o dia que estamos gravando este vídeo. Quais são as cores de Nanã? De uma forma geral, pelo menos o que eu vejo, Nanã é um dos orixás que tem poucas dúvidas com relação à cor. A maioria das pessoas utilizam o roxo, o lilás ou o violeta, mas ela é cultuada em poucos lugares com branco rajado de azul ou ainda em menor proporção ainda em branco rajado de vermelho. Mas o mais conhecido mesmo é roxo, lilás e violeta. Se nós fôssemos falar a palavra-chave para Nanã, o que nós falaríamos? Nanã é sabedoria, experiência, amadurecimento, autoconhecimento.
conhecimento. Todas estas palavras estão extremamente, intimamente ligadas ao orixá Nanã. Nanã pega que parte na saúde, Márcio? Nanã pega 2 pontos específicos, galera. A circulação, de uma forma geral, e a memória. Nanã, a gente vai ver quando for falar do orixá em si, que ela é a memória ancestral. Então ela também cuida da memória dos seres humanos. Achei poucas literaturas que dizem que Nanã estaria muito associada também à parte gastrointestinal, ou seja, estômago e intestino. Mas na minha pesquisa achei isso em quantidade menor. Circulação e memória foram as que apareceram em maior quantidade. Profissão para Nanã Buruquê. Quem é filho de Nanã é bom pra quê? Principal coisa para filho de Nanã é ser fazendeiro, ser sitiante, ser meeiro, ser agricultor, plantar na terra, trabalhar na terra, ter boi. Ou seja, viver no interior, em terras no interior. Eles são avesso à multidão, eles gostam de paz, eles gostam de sossego e são extremamente trabalhadores. Então, para eles, a principal profissão seria ligado a terras no interior. Ou você ainda pode ser administradores de bens e de valores, tanto seu quanto dos outros, porque os filhos de Nanã gostam de dinheiro, eles estão extremamente ligados ao materialismo. E por fim, né, gente? Filhos de Nanã podem ser antiquários e podem ser donos de sebo ou de ferro velho, esse tipo de coisa. Tudo que é tranqueira, quinquilharia, coisa velha, é a cara do filho de Nanã. Quais são os domínios de Nanã? De uma forma geral, Nanã está ligado à lama, ao lodo. Então, pântanos, mangues estão muito ligados a ela. Todas as áreas de lama. Fundo dos rios, leito dos rios, está extremamente ligado a Nanã Buruquê. São seus lugares de culto e também são os seus domínios. Algumas correntes mais antigas defendem muito que Nanã ela teria domínio também sobre as chuvas. E, com exceção da tempestade que é de Iansã, Nanã teria um pleno controle sobre as chuvas. Inclusive na África, quando o pessoal plantava, se vinha pouca chuva ou chuva em excesso, eles diziam que Nanã não estava feliz, que Nanã estava descontente porque não mandou a chuva na quantidade correta para que aquela plantação pudesse germinar e prosperar. Então tem muita gente que liga com Nanã. Algumas poucas correntes dizem que aquela chuvinha bem fininha, que dá aquela queimadinha no rosto, queimadinha na pele, também estaria ligado a Nanã. Detalhe, galera, essa corrente de pensamento que fala que Nanã teria domínio com a chuva, ela recomenda aos filhos de Nanã que ao menos uma vez por ano tomem banho de chuva, daquela chuva quando a chuva vier forte, torrencial, que tome o banho de chuva, que é uma forma que Nanã tem de lavar, de limpar, de descarregar seus filhos e dar aquela carga de energia, de renovação de vida que os filhos precisam para seguir. Metal de Nanã Buruquê. Esse é polêmico. Eu vou colocar alguns metais aqui para você, galera, tipo ouro branco, latão, estanho. Em alguns lugares, inclusive, pai Ronaldo Linares na sua obra fala chumbo, mas de uma forma geral, o que é muito claro, o que todo mundo fala, é que Nanã, ela é avessa a metais. Justamente porque ela tem uma discussão, ela tem uma briga muito feia com Ogum. Eu vou contar daqui a pouco na lenda por que ela tem essa quinzila com Ogum. Então ela se abstém da utilidade de metais. Inclusive, caçadores que eram filhos de Nanã ou devotos de Nanã na África, eles não utilizavam nada que era metálico. Eles iam caçar com lanças feitas de madeira, eles tinham facas ou esquartejadores de coisas que eram feitas de madeira, e inclusive em alguns candomblés, dependendo da nação, tudo que era sacrificado para Nanã só poderia ser feito com instrumentos de madeira, ou seja, facas de madeira. Eu achei isso muito legal, um diferencial bastante interessante no orixá Nanã. Galera, qual a flor sagrada de Nanã? Violeta, crisântimo roxo, rosa rubra, que é aquela rosa que já cai mais pro roxo. Elas são as flores de Nanã. Se fosse eleger uma sagrada, pelo que eu li, pelo tudo que eu vi, a violeta estaria assim, explodindo na frente. Tem gente que fala até que flores do campo na tonalidade violeta, todas elas são muito bem recebidas por Nanã. Qual é a erva sagrada de Nanã? É o manacá. E quais são as outras tantas ervas que poderíamos usar para Nanã? Fora o manacá, nós temos aqui quaresmeira, viuvinha, cana do brejo, melão de São Caetano, folha da fortuna, alfavaca, avenca e folha de berinjela, galera. Todas essas ervas que você precisar para fazer banhos para Nanã, para ofertar a Nanã, você pode utilizar essas ervas. E se você for oferecer fruta para Nanã, galera, o que você vai oferecer para Nanã Buruquê? Irmão, você pode oferecer laranja lima, limão, melancia, figo, ameixa, melão, fruta do conde, coco seco, uva escura, banana da terra, jaca e abacaxi. Todas essas frutas são extremamente bem recebidas por Nanã. Que bebida que muita gente fala curiador,
flor, em alguns falam oti, você pode oferecer para Nanã Buruquê. Tem muita gente que oferece champanhe rosé, tem gente que oferece vinho licoroso, tem gente que oferece água de chuva e tem gente que oferece água de coco. Mas qualquer um dos 4 que você oferecer também serão extremamente bem recebidos pela mais velha de todos os orixás. Que dia de semana a gente sagra para Nanã? Galera, tem gente que fala que é sábado, né, junto com Iemanjá e Oxum, mas tem uma corrente que fala da mesma forma que Obaluayê é senhor dos eguns como Iansã, e Obaluayê é sagrado na segunda-feira com as almas, também coloca Nanã junto com Obaluayê. Então tem correntes que falam no sábado, tem correntes que falam na segunda-feira. Eu, particularmente, eu coloco Nanã na segunda-feira, juntamente com Obaluayê. Para todas as Iabás, para todas as nossas mães orixás, o astro é a lua e Nanã ficou com o quarto minguante da lua. Então o astro que rege Nanã é a lua minguante. Qual é o símbolo de Nanã Buruquê? É o ibiri. Esse ibiri o que é? Ele parece um negócio complicado porque eles pegam a fibra do dendezeiro, né, o talo do dendezeiro, e eles dobram esse talo e fecham aqui, passam uma costura aqui, num formato mais ou menos desse tamanho. Daí eles adornam com grão, eles adornam com búzio, com uma série de outras coisas, com contas lilás e roxas, etc e tal. E aquilo é dado no candomblé quando Nanã vem, que ela vem com essa dança cerimonial e entrega a ela carrega esse ibiri como se fosse um feto que ela vai o que? Ninando. Muito bacana isso aí, pra quem não viu, tem vídeo no YouTube que você possa dar uma olhada com relação às danças de Nanã Buruquê, que não tem nada a ver com a Umbanda, mas é uma coisa das religiões afro-brasileiras que vale a pena a gente estudar um pouquinho mais. Animais sagrados de Nanã Buruquê é a rã, galinha branca e pata branca. Em alguns lugares ainda falam cabra branca, mas a rã, galinha branca é uma coisa que também ficou meio uniforme com relação aos animais sagrados de Nanã. Vamos falar um pouco sobre o orixá Nanã. Quais as características de Nanã, né, galera? Gente, já falamos o quê? Que Nanã representa o quê? Sabedoria, experiência, a avó de todos os orixás, aquela sabedoria que veio através da vivência, aquela personalidade que carrega e sustenta aquela sabedoria de aconselhamento. Entretanto, Nanã tem vários outros atributos e vamos discorrer um pouco sobre eles. Primeiro de tudo, gente, Nanã representa o começo e o fim da vida. Ela tem a ver com a vida da mesma forma que Iemanjá gera a vida e Oxum mantém essa vida. Nanã está ligada ao ciclo, ao começo e encerramento do ciclo, ao início e ao fim da vida. Por que ela está ligada ao início e ao fim da vida? Muito simples, gente, porque tem uma lenda, vou interromper aqui com uma lenda, Olorum teria mandado Oxalá e Nanã para povoar, para levar vida para todo o planeta. E Oxalá, que era feito de ar, estava tentando moldar o homem com ar, mas o homem se dissipava. Tentou moldar com água, mas ele se desfazia. Tentou moldar o homem com madeira e o homem ficou muito duro. Aí vai Nanã, que era apaixonadíssima por Oxalá, e leva o que? A lama, leva o barro, a argila, e assim Oxalá molda a argila e Oxalá sopra dentro do homem, modelado naquela argila, e assim começa a vida. Então, da mesma forma que o sopro de vida vem de Oxalá, ou para muitos de Olorum, a base, a matéria-prima para a construção do corpo físico vem de Nanã Buruquê. Da mesma forma, gente, quando a gente desencarna, quando a gente morre, esse corpo retorna à terra, que para muitos você pode entender o quê? Que o orixá Nanã, ele está ligado a dois elementos básicos, que é a terra e a água. Então terra também é elemento de Nanã. Quando esse corpo se decompõe, ele também retorna para Nanã Buruquê. Então ela está muito ligado a essa coisa do início e o fim da vida encarnada, principalmente a tudo que necessita de transformação. A gente vai perceber, conforme eu for falando, que existem algumas características de Nanã que estão extremamente ligadas a Obaluayê. Nanã, ela também está ligada, ela é a primeira senhora dos eguns, que depois nós temos outros senhores de eguns, que daí vem Obaluayê e depois Iansã. Mas ela é a primeira grande senhora dos eguns e ela também é conhecida, ela é muito cultuada em alguns lugares da África, porque ela seria aquela pessoa que separa eguns, espíritos de mortos, espírito de qualquer morto. Jesus Cristo é um egum, meu pai que desencarnou é um egum, um espírito obsessor é um egum, todos os espíritos desencarnados são eguns. E Nanã, ela faria primeiro uma separação do espírito dos vivos e dos mortos, e entre os mortos, entre esses eguns, ela faria uma separação dos espíritos trevosos e separava dos demais eguns. Para quê? Porque esses espíritos trevosos fossem encerrados, fossem fechados, fossem guardados e lacrados numa dimensão, num lugar mais específica para eles, de forma a manter o equilíbrio das forças. Veja quantas coisas elas são orientadas por Nanã. Nanã está tão ligado em muitos cultos com a própria morte, e a morte lá na África era chamada de Iku. Então, quando você cantava para Nanã, você cantava para espantar
haiku, ou seja, para espantar a morte. Então a pessoa estava doente, você cantava para Nanã para espantar a morte, para que a pessoa pudesse se recuperar. Se a mulher fosse parir, muitos cantavam para Nanã, para que aquela criança nascesse com vida, cantava para Nanã para que a morte fosse espantada, para que aquela criança viesse com a vida perfeita. Isso para vocês entenderem quantos elementos estão ligados com Nanã Bruquê. Ela é muito ligada com essa coisa de vida e morte. Inclusive, ela é a detentora da chave da passagem da vida para a morte, de todas as dimensões espirituais. Quem tem a chave, quem comanda o portal, quem abre e quem fecha? Somente Nanã. Olha que bonito. É importante lembrar que Nanã estava muito ligado ao início da humanidade. Poxa, mas por que tem a ver Nanã com o início da humanidade? Porque, gente, quando o homem começou a melhorar a parte de raciocínio e desenvolvimento, antes da idade dos metais, o homem começou a fazer as primeiras plantações dele. Onde é que ele plantava? Na época de chuva, o rio enchia muito. Quando era época de seca, o rio ele esvaziava e ele deixava as margens de lodo, as margens lamacentas, eram ali que eram feitas as primeiras plantações, inclusive na África, o lugar onde isso é mais conhecido, inclusive nos livros de história, que até mesmo você estudou, isso era feito no rio Nilo pelos egípcios. Outra coisa que Nanã fazia muito, as primeiras edificações para guarita, que não eram cavernas, que não eram feitas de árvore, elas foram fornecidas por quem? Pelo barro de Nanã, né, gente? As casas de pau a pique, que é aquela coisa madeira trançada, feita por prensa de argila e de barro dos dois lados, foram as primeiras edificações utilizadas pelo homem. Isso sem contar, gente, que é uma coisa que parece boba, mas a argila de Nanã também forneceu uma gama infinita, enorme de utensílios domésticos, desde panelas, moringas e etc e tal, que ajudou muito, melhorou muito, por incrível que pareça, a qualidade do homem naquela época. Fora o Ibiri, que a gente já falou que é símbolo de Nanã, existem alguns outros símbolos de Nanã que são muito interessantes de serem lembrados. O primeiro é o próprio búzio. O búzio, originalmente, ele tem um molusco dentro. O búzio que a gente compra na casa de artigo religioso, por exemplo, que ele está vazio, ele simboliza Nanã porque ele simboliza a morte. O búzio vazio simboliza a morte e está ligado a Nanã. Da mesma forma que o búzio ele tem a forma de um órgão genital feminino e também estaria ligado à vida. E como morte e vida está ligado com Nanã, por esse motivo o búzio é de Nanã Bruquê. Um outro, e muitos consideram até o mais importante símbolo de Nanã, seria o grão. Qualquer tipo de grão. Por quê? O grão, ele precisa, antes dele brotar e virar uma planta maravilhosa, ele tem que o grão morre para que a planta possa nascer. E isso simboliza, sintetiza muito claramente a morte e a vida e a morte, esse ciclo ininterrupto que é gerado por Nanã Bruquê, que é ela quem cuida, ela que administra tudo isso. Você cultuar Nanã, gente, você está protegido contra feitiços, porque como ela é sábia, ela conhece tudo que já foi feito nesse plano que a gente vive, ela te protege dos feitiços, principalmente aqueles feitiços ligados à morte. Aquela pessoa que ela é abençoada por Nanã, o feitiço de morte dificilmente pega contra ela. Por quê? Porque é ela quem controla a morte, gente. Se a mulher que cuida do cara controla a morte, se faz o feitiço de morte contra a pessoa, a morte não consegue chegar. Isso é muito interessante de saber. De uma forma geral, gente, Nanã gosta de criança, muito voltada à comunidade, ela é aquela trabalhadora incansável em tarefa social, ela é doida para fazer tudo aquilo que as pessoas querem, que as pessoas gostam, ela é muito voltada às pessoas que estão ao seu redor. Quem é filho de Nanã, gente? O orixá Nanã, de uma forma geral, é previdente. Aquele cara que tem aqueles dinheirinhos escondidos em todo quanto é canto da casa, fora a poupança que ele tem no banco. Ele é organizado, gosta das coisas certinho. Ele é rigoroso com a parte moral. Ele não gosta dessa palhaçada de filho se pegar com namorada na frente de pai. Essas coisas tudo é horror pra Nanã. Mas é engraçado que o filho de Nanã não tem essa coisa de ser pudico. Então, se ele vê um casal homossexual, desde que eles estejam na dele, que ele não causa pra ele muita estranheza. Agora, essa coisa de falta de respeito, falta de educação, falta de princípio moral é uma coisa que pega muito, muito sério pra Nanã. Gente, Nanã é um orixá que ela é meio avessa a homem. Ela tem tanto medo de amar alguém e ser abandonada que ela prefere não ter relacionamento com ninguém. Então ela se torna quase que assexuada por esse motivo. Nanã, gente, ela tá muito ligada a essa coisa do trabalho, de ser autossuficiente, de não depender de ninguém. Ela é aquela pessoa que ela é muito severa, ela não tolera preguiça, ela não tolera aquela pessoa que faz de qualquer jeito, que não tá nem aí com nada, ela não tolera esse tipo de comportamento. Inclusive, Nanã não perdoa, Nanã não esquece, ela guarda a memória, gente, ela é a memória ancestral do universo entre os orixás. Ela só pode perdoar se for ligado às pessoas que a cercam, porque Nanã tá muito ligada a essa coisa, ela perdoa com facilidade as pessoas que ela ama, da mesma forma que Nanã, apesar de ter sido traída por Oxalá várias vezes, perdoou Oxalá em todas as vezes, porque é o perfil de Nanã. Ela fica brava, ela quer dar a última palavra, ela é decidida
vida, porém ela tolera algumas coisas das pessoas que ela ama. Nanã não tolera gente mentirosa e traidora. Mentiu, traiu Nanã. Acabei de falar que ela não perdoa, velho. Você traiu ou mentiu pra Nanã, você tá enrolado. Existe uma frase que simboliza isso muito bem. Diz que você for dever alguma coisa pra algum orixá, deva pra Exu, deva pra algum, mas não deva pra Nanã. Se você dever pra Nanã, ela vai te cobrar e vai te perseguir enquanto ela não receber. Então, gente, não minta, não traia e não prometa nada pra Nanã. O bicho é terrível, ele tem um coração bondoso, mas ela pode ser extremamente complicada e egoísta em determinados aspectos. Falamos do orixá, né? O que dá os filhos desse orixá maravilhoso? Os filhos de Nanã. Como são os filhos de Nanã? Gente, filho de Nanã é pessoa muito calma, muito lenta, assim, sabe? Tudo paz e amor, entendeu? Até pra falar eles são um pouco devagar. Ele parece meio que uma tartaruguinha falando assim. Além do que, gente, os filhos de Nanã, eles sempre vão aparentar ser mais velhos do que eles realmente são. Às vezes a pessoa tem 30, parece que tem 40. Às vezes a pessoa tem 40, parece que tem 60. É complicado ser filho de Nanã. Apesar de toda essa coisa de parecer mais velho, tem uma força e uma resistência física fora do comum, descomunal. Como a gente não pode escolher ou julgar um livro pela capa, não é porque o filho de Nanã parece ser mais velho que ele é fraquinho. Ele parece que é velho, mas não é não. Então toma cuidado com os filhos de Nanã nesse aspecto. Filhos de Nanã, gente, são simpáticos, são bondosos, gostam de criança, gostam das pessoas ao redor deles, inclusive eles têm essas coisas da possessividade. Eles querem os amigos perto deles, inclusive eles fazem de tudo para que esses amigos não saiam de perto dele, não busquem outras amizades. Entretanto, gente, o filho de Nanã, ele é meio bipolar. Ele tem essas qualidades maravilhosas, ao mesmo tempo que ele tem alguns atributos ocultos que é complicado. Os filhos de Nanã podem se tornar, gente, extremamente egoístas, ranzinzas e rancorosos. Filhos de Nanã, galera, eles têm aquelas coisas de... Eles acreditam que eles alcançaram um determinado respeito numa comunidade, numa coletividade, entre a família, entre os amigos. Ele exige ser tratado daquele jeito, mas muitas vezes isso só tá na cabeça do filho de Nanã. Esse respeito, essa autoridade, ele nem se estabeleceu de fato, mas na cabeça do filho de Nanã ele tá lá e ele cobra, ele exige das pessoas respeito. O filho de Nanã tem essa coisa de achar que todo mundo tem que pensar que nem ele, não tolera. Ele tem dificuldade de entender a opinião dos outros e entender que os outros podem ter opiniões diferentes da dele. O filho de Nanã, apesar de tudo, como a gente falou que ele é lento, esse lento é uma forma de dizer. Quando a gente fala lento, essa lentidão tá mais ligado à prudência. Então o filho de Nanã, ele sempre é uma pessoa que ele demora mais para tomar uma decisão, mas quando toma, é uma decisão normalmente bem equilibrada, bem ajustada e que com certeza vai ser uma decisão sábia e que vai acrescentar ainda mais na sabedoria que ele mesmo carrega. Filho de Nanã, gente, é conservador. Filho de Nanã que fala assim: ai, que saudade da década de 50, ai, eu devia ter nascido na década de 20, ai, por que não volta a ditadura? Filho de Nanã, ele tá sempre tendo saudade daquilo que já passou, daquilo que já foi. Ai, porque a vida 40 anos atrás era mais simples, a vida da minha mãe, a vida da minha avó era melhor. Ele tá sempre se espelhando no passado. Normalmente, eles são mais conservadores que o resto de toda a sociedade, de todo o resto do mundo. Ele é aquele cara conservador, pacato, tranquilo. Ele não gosta de multidão em cima dele. Ele gosta das coisas mais tranquilinhas. Esse é filho de Nanã, galera. Qual é o mundo perfeito pro filho de Nanã? É assistir aquele filme que ele já sabe o fim. Aquele mundo previsível, equilibradinho, tá? 1 mais 1 vai ser sempre 2. Todo dia eu vou na padaria, 7 horas da manhã, o pão vai estar sempre quente. Eu chego no açougue, o cara já sabe do que eu gosto. Filho de Nanã é assim. Ele gosta de rotina, de cotidiano. Se sair muito daquilo que ele está acostumado, ele fica estressado. Mas isso não significa, gente, que não sejam pessoas maravilhosas e que carreguem efetivamente esse atributo de sabedoria que o orixá carrega. E quando a gente fala das pessoas que cercam Nanã, é uma coisa muito bacana essa parte da sabedoria, que Nanã, ela nunca nega conselho para ninguém. Todo mundo que vier perguntar, ela responde com muita calma e com muita sabedoria. Mas se for alguém do círculo dela, que ela ame, seja uma pessoa da família, seja um amigo, aí ela pega, meu filho, ela vai falar: olha, é assim. Quando eu era pequena lá em Barbacena, a gente fazia assim, explica e gosta de aconselhar. Filho de Nanã é muito assim, apesar de serem ligados muito à parte material do plano físico, a metal, a dinheiro,
dinheiro, a bens, a valores, eles têm essas coisas assim. São muito intransigentes em muitos aspectos, mas são pessoas definitivamente maravilhosas. Características físicas e as habilidades dos filhos de Nanã, quais são? Pessoas que envelhecem mais rapidamente, elas parecem que envelhecem mais rápido do que as demais pessoas. Os dois amigos de 40 anos, um é filho de Nanã, vai parecer que tem 60, o outro vai parecer que tem 40. A aparência de Nanã, normalmente, ela é uma aparência mais feia, mais desgraciosa, aquela aparência mais truculenta, mais pesada. Filhos de Nanã não são muito ligados à vaidade, gente. Então, além deles envelhecerem mais rápido, por causa desse tipo de comportamento, eles ainda ficam com umas aparências um pouco mais pesadas, vamos colocar dessa forma. Como os filhos de Nanã, gente, são muito briguentos, têm dificuldade de se relacionar, não só com o sexo oposto ou com uma outra pessoa, mas com a sociedade em geral, normalmente são fracassados no amor. Não são todos, são alguns. Calma, filhos de Nanã. Mas tem essa tendência a, se não se cuidar, a fracassar no amor e com a própria sexualidade. A filha de Nanã, normalmente, ela é mais austera, ela é mais disciplinada, ela é aquela pessoa que exige mais chatona. Ela é rabugenta e por causa de tudo isso acaba sendo muito mais temida do que amada. Você deve ter um chefe ou uma chefa desse jeito. Olha, gente, eu já contei algumas das lendinhas no meio do caminho. Vou contar essa lenda para que a gente possa enriquecer as nossas informações sobre Nanã. Ogum precisava chegar até um ponto onde havia sido chamado e ele tinha que atravessar uma determinada área de terras, que ele não sabia de quem era, e ele foi logo entrando, porque ele sabia que era mais fácil atravessar aquele pântano, que ele chegaria muito mais rápido no destino que ele tinha, do que dar toda a volta nesse pântano. Quando ele entrou no pântano, obviamente, Ogum é impetuoso, aquela coisa, eu posso, eu sei, eu faço. Quando ele entrou, ele pisou no pântano, apareceu Nanã e falou assim: onde você vai? Ele fala assim: eu vou até o outro lado, que estão me esperando do outro lado. E Nanã fala assim: mas você não vai passar. Como é que você entra na terra dos outros sem pedir licença, sem pedir autorização, sem prestar os respeitos ao proprietário original dessa terra? Quando Ogum, que era fortão, marombado, bombadão, vitaminado, olha aquela velhinha, fala: ah, velha, fala sério, vai. Você vai querer comer meu juízo agora com essa conversinha? Eu vou passar e acabou. E continuou entrando pra dentro do pântano. E Nanã, ela começa a controlar o pântano, controlar aquele lamaçal, e aquilo começa a virar um grande redemoinho de água e de lama, né? E começa a tragar Ogum pra dentro, e Ogum, aquele sacrifício com toda a força e o poder, a juventude que ele tinha, deu o que fazer para ele sair daquele lamaçal. E daí ele fala assim: velha feiticeira, quase me matou. Tudo bem, eu não vou passar nas suas terras, mas eu vou deixar aqui pontas de aço por todo o seu pântano, de forma que mesmo você não possa passar e atravessar. Ela fala assim: você é novo, você é impetuoso e você é forte, mas você não pode faltar com respeito, e faça o que quiser, sem me prestar respeito, sem me pedir a benção e a autorização, por aqui você não passa. E mesmo o poderoso Ogum não pôde com Nanã Buruqueiro. Por essa história dele ter colocado essas pontas de aço, ponta de faca em todo o brejo de Nanã, Nanã ficou com tanta raiva que ela falou que a partir daquele dia ela não mais utilizaria nada de metal. Então é por isso que eu falei que é muito comum que não se ofereça nada de metal para Nanã. Uma outra lendazinha para explicar a mesma coisa na realidade, que os orixás teriam se encontrado para discutir os trabalhos de cada um, e Ogum sempre o líder, Ogum sempre à frente, falando bastante e se comunicando. Todos começam a aplaudir Ogum como se fosse o orixá indispensável. E Nanã vira e fala assim: mas quem falou que esse rapaz aqui é indispensável? E Ogum vira para ela e fala assim: todos os outros orixás estão me rendendo homenagens, então acho justo que você também renda homenagens para mim. Ela fala: mas eu não vou render. Você está querendo dizer que eu não sou indispensável? Ela falou: eu não estou querendo dizer, eu estou afirmando que você não é indispensável e não vou render culto. E eu acho isso um absurdo. Ele falou assim: mas por causa dos meus artigos metálicos, que se guerreia, que se caça, que se ara a terra e se consegue agricultura, eu não sou mais forte e poderoso dos orixás? Ela fala: se esse é o problema, eu garanto para você que a partir de hoje, nem eu nem meus filhos vamos utilizar nada de metal e vamos prosperar da mesma forma. É por isso que os filhos de Nanã, ou os devotos de Nanã, não usam nada de metal, porque ela tem essa briga, essa aversão, o que popularmente a gente chama de Kizila com Ogum. Para fechar, gente, uma lendinha rapidinha também, diz que Nanã, ela morava com Oxalá, era uma esposa de Oxalá, e ela era a senhora dos Eguns. Então as pessoas que eram ruins ou más na cidade deles eram trazidas para Nanã. Nanã amarrava essa pessoa numa árvore e pedia para de noite os Eguns irem assustar essa pessoa como punição pelo erro que ela tinha cometido. E Oxalá admirava que ela conseguia conversar com os Eguns, ela mandava nos Eguns e tinha esse poder de abrir esses portais. Oxalá muitas vezes pediu para a esposa passar o segredo para ele e ela não passou. Daí Oxalá tentou embebedar ela, não conseguiu. Tentou agradar ela com presente, ela também não
cedeu e não contava o mistério, até que um dia Oxalá espera a Nanã sair de casa, pega a roupa dela, o portal estava aberto, ele entra no mundo dos eguns. Quando a Nanã volta para casa, obviamente ela já sente falta do marido e sente falta das roupas dela. Ela fala, opa, quando ela vai ver no portal lá, com tanta raiva que ela fica, que imediatamente ela entende que Oxalá, sem a permissão dela, tinha entrado no mundo dos eguns, que ela lacra o mundo dos eguns, né? E Oxalá fica preso. E Oxalá começa a entrar no mundo dos eguns, mas não conseguia se comunicar, porque os eguns não tinham rosto. Então o que Oxalá faz? Ele pega um pedaço de carvão e desenha um rosto, era para ser o rosto do egum, e depois com o sopro ele faz com que eles falem de forma que ele consiga entender. E assim Oxalá também domina o segredo da vida após a morte, dos eguns, do espírito dos mortos. Nesse meio tempo, Oxalá fica desesperado porque ele vê que ele está preso, ele não consegue voltar para o mundo dele. Daí Nanã vai reclamar com Olorum e Olorum fica muito bravo com os dois. Primeiro Nanã, que Olorum tinha confiado o segredo dos eguns a Nanã e esse segredo tinha vazado. E Oxalá, por ter entrado num domínio de um outro orixá, ou seja, ele tinha atropelado a autoridade de um outro orixá sem a autorização de Olorum, assim os dois foram punidos. Nanã teve que dividir seu mistério com Oxalá e Oxalá pagou de que forma? Ele pagou da forma que quando ele fosse se manifestar, ele teria que usar o véu, o chorão, como todas as mães orixás. Todas as mulheres orixás usam um véu chamado chorão. E essas são as lendas de Nanã. Para fechar, gente, Oxalá sempre foi um orixá que saiu com muita mulher e Nanã sempre foi muito apaixonada esposa de Oxalá e ela sempre permitia, então Oxalá ia e Oxalá voltava e ela perdoava, e esse ciclo também é infinito. E se eu ficar falando aqui, esse vídeo vai ficar com 80 minutos, galera. Era o que eu tinha para falar de Nanã. Espero que esse vídeo tenha ficado bacana, porque a gente procurou na internet e não achou vídeos de Nanã com muita substância. Eu espero que esse vídeo vá ao encontro de todos os filhos e os devotos de Nanã que tanto precisavam de informação. E esse era o vídeo de hoje. Galera, muito obrigado por tudo que vocês nos dão, pelo prazer da gente, eu e o Nilton, poder estar aqui levando informação de Umbanda para você. Velho, companhia mais um, tá? Compartilha, tá gostando? Porque não tem vídeo de Nanã na internet, não tem no YouTube não. Então, o vídeo ficou bacana? Compartilha com mais um, compartilha com aquele cara que você não fala faz 22 anos com ele, manda pra ele. É uma forma da gente o quê? Fazer o canal crescer, fazer o canal se desenvolver, e isso é muito importante para todo esse trabalho que a gente já tá fazendo há quase 3 anos. Se você for compartilhar, né, galera, não deixe de marcar seus amigos, não deixe de se inscrever, não deixe de interagir com a gente, galera. Facebook, Google+, aqui pelo YouTube, que a galera tá arrebentando nos comentários, tá? Você pode também mandar e-mails, lembrando que os e-mails serão respondidos nos plantões Tira Dúvidas de terça e de quinta-feira. Galera, gostou? Se gostou, ó, isso aqui chama-se joinha. Ele deve ter aqui embaixo do vídeo, aqui deve ter um joinha negativo. Se você gostou, você clica no joinha pra nós. Tá com problema no mouse? Clica no joinha pra nós. E galera, sabe o que eu quero? Sabe o que eu quero, galera? Eu quero que você fique de boa. Peço à minha mãe, Nanã, que abençoe todos nós com a sua sabedoria, com a sua paciência, com a sua capacidade de aconselhar e de sempre estar disposta a ajudar a todos aqueles que precisam. Que esteja sempre, minha mãe, ao nosso dispor. Que a gente possa sempre ser merecedor da sua bênção e da sua graça, hoje e sempre. Salubá, Nanã Buruquê. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima.